né? Juízes 16 e o versículo 19 até o versículo 22, que na minha opinião, né, aqui individual, eu considero uma das expressões mais tristes, principalmente no versículo 22. Mas eu quero ler Juízes 16, versículo 19 até o versículo 22. Por acaso, a RD também, nesse domingo, falou muito, né, sobre a relação, né, de Deus para com Sansão, quando os pais dele o instruíram, né, no seu chamado, na sua consagração. Então, vamos continuar a falar um pouco mais sobre Sansão. Juízes 16, versículo 19 até o versículo 22, que diz assim: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça, e assim começou a subjugar. Retirou-se dele a sua força. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando dele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Ou seja, eu falei 22, mas é o versículo 20, que é um dos versículos assim mais tristes na história de um homem, né? Algumas versões dizem assim: mas não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e o fizeram descer a casa, amarrando-o com 2 cadeias de bronze, puseram-no a girar um moinho no cárcere. Versículo 22. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo depois que foi rapado. Somente até aí. Agradeço, né, a oração do evangelista Pausen, o pastor que nos convocado, né, para esta ministração. E eu tenho certeza que nessa quarta-feira profética, Deus tem uma palavra profética para mudar a sua vida, para te edificar e para te trazer uma nova direção no seu ministério. Por falar em ministério, nós nos deparamos aqui com um homem que tinha um grande ministério. Eu não tenho dúvida nenhuma que cada pessoa que está aqui, Deus tem um grande ministério na sua vida. Sansão é a referência, irmãos, de 3 fases que podem ocorrer na vida de uma pessoa, na vida de um crente cheio do Espírito Santo. Ou seja, a vida de um cristão é a vida de um cristão onde ele pode crescer na presença de Deus, ele pode atingir o ápice do seu ministério, mas se ele tomar cuidado, ele pode sofrer também uma grande queda. Então pode existir 3 fases da vida de uma mulher e de um homem cheio do Espírito Santo. Ele crescendo, ele chegando no ápice do seu ministério, mas ao chegar no ápice do seu ministério, ele tem que tomar cuidado, porque pode haver a próxima fase, ele pode cair e sofrer uma queda terrível. Se eu fosse fazer uma minissérie sobre a vida de Sansão, eu faria de 3 capítulos. O primeiro capítulo eu faria quando Sansão recebeu o Espírito Santo, ou seja, a descida do Espírito Santo na vida de Sansão. E eu faria o segundo capítulo na vida de Sansão, a saída do Espírito Santo na vida de Sansão. E para finalizar essa ministério de Sansão, eu faria o terceiro capítulo, dizendo assim: o retorno do Espírito Santo na vida de Sansão. Então nesta noite eu quero meditar aqui com vocês sobre este homem que, quando falamos em Sansão, vem logo 2 características básicas que na nossa mente, de novo convertido, como foi o meu caso, né? Eu imaginava 2 coisas que eu falava em Sansão: super força e cabelo comprido. Se você for falar até com uma criança, talvez uma criança, quando menciona sobre Sansão, vai lá lembrar: eu conheço aquele homem que era super forte, tinha uma super força, ele tinha um cabelo comprido. E algumas pessoas, né, como já foi no meu caso, deduzirão que a força de Sansão vinha porque ele tinha um cabelo comprido, porque o cabelo dava força para ele. Mas nós já somos agora mais entendidos da matéria, né, sobre a vida de Sansão, e nós sabemos que o cabelo no nome de Sansão não é que vinha a força dele do seu cabelo, mas é porque ele tinha feito um pacto com Deus. Os pais de Sansão o apresentaram
como um nazireu. E quando os pais de Sansão, eles consagram a Sansão para ser um nazireu de Deus, eles estão cumprindo o mandamento de Deus. Eles não estão colocando sobre o seu filho um jugo pesado, um jugo desumano. Eles não estão obrigando o seu filho, colocando regras humanas, regras que talvez hoje da nossa sociedade, algum juiz, direitos humanos, quer até se intrometer nos princípios que nós pais cristãos colocamos sobre os nossos filhos. Então os pais de Sansão não estão colocando uma regra desumana na vida de Sansão, eles estão seguindo uma orientação divina, eles estão seguindo uma orientação de Deus. E o mundo seria diferente se todos os pais colocassem os seus filhos segundo os princípios da vontade de Deus. O mundo seria diferente se os pais pudessem hoje consagrar os nossos filhos como nazireu, digamos assim, pudessem consagrar a Deus. Nós vivemos num mundo que hoje em dia, algumas crianças, quando são entrevistadas, os sonhos dela é ser um funkeiro, um DJ, um jogador de futebol, um esquerdista, sei lá, da vida. O mundo está num sistema falido, por quê? Porque muitos pais, eles têm consagrado os seus filhos, aqui vai ser um grande jogador de futebol, vai ser um grande funkeiro da vida, vai ser um grande DJ da vida, vai ser um político, vai ser um esquerdista da vida. O mundo poderia estar melhor se os pais consagrassem os seus filhos a Deus, porque o que pode mudar neste mundo não é um DJ, não é um funkeiro, não é um jogador de futebol, por melhor que ele seja. O que pode mudar neste mundo é uma geração de nazireus que os pais ensinam no caminho em que deve andar. Aleluia! E quando os pais aplicam, este ensinamento, a Sansão, eles estão cumprindo o mandamento divino também, porque ser nazireu, não confunda com ser nazareno, porque nazareno ou Nazaré é um local onde havia pessoas que habitavam em Nazaré, então eram nazarenos. Não confunda com nazireu. A questão de ser um nazireu de Deus está justamente em uma das leis mosaicas, número 6, versículo 1 em diante, quando Deus fala para Moisés ele fazer sobre o povo de Israel o voto de nazireu. Não era obrigado a pessoa a fazer um voto de nazireu, mas quem quisesse era algo voluntário. Então a Bíblia vai falar que havia esta lei, a lei do nazireu, e nessa lei do nazireu havia três regras importantes. Uma delas é que o nazireu de Deus, ele não podia tomar vinho, não podia ingerir vinho, e nem vinho, ele não podia nem comer uvas secas, ele não podia nem tocar em uva, ou quem sabe até descansar debaixo de uma videira, ele não podia ter contato com a videira, ele não podia ingerir vinho e tampouco comer uva, por gostosas e deliciosas que fossem. Outra regra sobre o nazireu é que ele não podia se aproximar de um cadáver, quanto mais tocar num cadáver. E outra regra também sobre o nazireu, nazireado, é que sobre a cabeça dele não poderia passar navalha, ou seja, ele não podia ir num salão de beleza, ele não podia usar a máquina 2, a máquina 1 que eu gosto de usar no cabelo, ele não podia cortar o cabelo, não podia passar navalha no cabelo desta pessoa consagrada a ser um nazireu de Deus. E ser um nazireu de Deus, a pessoa, ela podia colocar um tempo determinado. Não quer fazer um voto de ser nazireu de Deus durante 10 anos, ou durante 20 anos. A pessoa podia ser um nazireu até o resto da vida. A partir do momento que ele fazia um voto com Deus, ele tinha que cumprir essas regras básicas. Então, ser um nazireu de Deus, assim como Sansão foi, não foi uma regra, não foi uma doutrina humana que os pais de Sansão colocaram sobre o seu filho. Foi um mandamento, foi uma ordenança divina, porque Deus queria usar Sansão para o nome dele ser exaltado e ser glorificado. Aleluia! Então nós conhecemos a história de Sansão como este nazireu. Agora as pessoas vão pensar assim: quer dizer então que havia outros nazireus com Sansão? Havia sim. Havia outros também que tinham este voto. Samuel foi um que também tinha um voto de nazireu. Mas pastor, Samuel não tinha super força. Não, é porque Sansão era um caso diferente.
Sansão, ele era diferenciado de Deus neste voto de Nazireu. Deus tinha um plano específico na vida de Sansão. Não eram todos os nazireus que tinham super força. Se fosse assim, Israel estava uma bênção para vencer os inimigos, mas Sansão era um caso à parte. Deus escolheu Sansão neste voto de Nazireu para fazer justiça a favor do seu povo contra os filisteus. Eu quero que você saiba de uma coisa: assim como Sansão, ele era nazireu, e outros também eram nazireus de Deus, mas Sansão tinha uma obra diferente com Sansão, específica com Sansão. Eu quero que você entenda que aqui nesta noite, nós somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, nós temos o mesmo pacto e a mesma aliança com Deus, mas na vida de cada pessoa aqui, Deus tem um plano especial, Deus tem um plano diferente, e este plano diferente não é para encher o nosso ego. Esse plano específico que Deus tem na vida de cada um é para que o nome do Senhor seja enaltecido, seja glorificado. Aleluia, glórias a Deus. Sansão, então, ele era esse diferenciado, e Sansão, ele possuía essa super força, não por causa do cabelo, mas por causa do pacto que ele possuía com Deus. E quando você tem um pacto com Deus, quando você tem uma aliança com Deus, Deus fará coisas extraordinárias através da sua vida, através do seu ministério. Se prepara, se você ainda não fez um voto, se você ainda não fez uma aliança com Deus, se você ainda não fez um pacto com Deus, nessa quarta-feira profética eu profetizo: Deus quer estabelecer pactos na sua vida, para através de você, Deus fazer coisas extraordinárias, e o nome dele ser reconhecido como Deus Todo-Poderoso. Sansão seria o instrumento de Deus contra os inimigos de Israel, contra os filisteus. E a Bíblia fala que Sansão possuía uma super força, uma força sobrenatural. Chegou um determinado dia que Sansão, ele encontra-se com um leão, e este leão ataca Sansão. E quando este leão ataca Sansão, a Bíblia fala, Juízes 14, versículo 5, 6, que Sansão pega aquele leão, ele rasga aquele leão no meio, como se fosse um bezerro. Eu poderia até sensacionalizar, dizer: Sansão rasga aquele leão como se fosse um papel molhado. Ele cala com aquele leão, ele mata aquele leão, e ele não perece diante daquela fera. A Bíblia fala e usa o seguinte termo: e veio o Espírito do Senhor sobre o Sansão, ele pegou aquele leão e rasgou como se fosse um bezerro. Quando o Espírito do Senhor vem sobre a sua vida, não adianta Satanás, bramando como leão, tentar te derrubar. Você passa por cima dele, você rasga ele, porque o Senhor te deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Se prepara, porque o Espírito do Senhor está neste lugar para fazer um diferencial na sua vida. Aleluia. Assim era Sansão, meus queridos irmãos, o homem aonde o Espírito do Senhor se apossava dele, não por causa do cabelo, mas porque ele estava com seus pactos estabelecidos e firmados com Deus. Mas falamos uma fase boa de Sansão, mas não pense você que uma pessoa cheia do Espírito Santo do Senhor, essa pessoa, ela está isenta de não cair, ela não está isenta de perder o Espírito Santo na vida dele. Quando eu era novo convertido, talvez como você também o foi, a gente ficava admirado quando a gente via um homem sendo usado nos dons de Deus, uma mulher sendo usada nos dons de Deus de maneira tremenda, e a gente falava assim: meu Deus, eu acho que este homem não deve passar nenhuma luta, eu acho que essa mulher consagrada não deve passar nenhuma luta, porque olha como é que Deus usa ela. Essa daí nunca vai cair, essa daí nunca vai cair, porque é cheia do Espírito Santo. Fala, profetiza, acontece, ora, o milagre acontece, se materializa. Este homem nunca vai cair, esta mulher nunca vai cair. Por quê? Porque é cheia do Espírito Santo. Mas irmãos, não se engane, é justamente essas pessoas que o inimigo está de olho, que o inimigo ele está observando.
Não quer dizer que, poxa, pastor, então quer dizer que se eu não sou batizado com o Espírito Santo, se eu não tenho os dons de Deus, o diabo não está nem para mim. Não, ele também quer ver a sua queda, mas aqueles que têm dado prejuízo no inferno, aqueles que têm dado prejuízo nos projetos de Satanás, Satanás está tramando como um leão para tragar a vida deste homem e desta mulher cheia do Espírito Santo. Então não se engane, quanto mais você se enche de Deus, mais o diabo vai querer te atacar. Eu tenho ministrado aqui terça-feira para os irmãos que querem descer as águas batismais, e a cada dia, pastor Léo, eles estão desejosos, de se encher do Espírito Santo, desejosos de ir para o monte, desejosos de ter dons de Deus, desejosos de ser bênção como pastor, como missionário, ser cheio do Espírito Santo. Mas eu falo para eles, amém, isso aí é algo que Deus também quer, encher vocês do Espírito Santo, mas vocês precisam ficar atentos, porque quanto mais vocês se enchem, mais o inimigo vai querer derrubar, vai querer atrapalhar o ministério que Deus tem na vida de vocês. Mas enquanto vocês tiverem com o pacto e a aliança de Deus estabelecida, pode se levantar o inferno, vai se levantar e você vai cantar o hino da vitória, passando por cima do inferno, aleluia. Enquanto o nosso pacto com Deus estiver estabelecido, a força, ou mais do que a força, o poder do Espírito Santo, ele estará sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia fala ainda em Juízes 14, que talvez, se eu fosse fazer uma alusão à queda de Sansão, eu leria Juízes 14, como diz, que ele desceu Sansão a Timná. No relevo geográfico, é uma decisão. Um filme que eu assisti há uns dias atrás, fala que o Sansão está descendo, é como se fosse uma encosta, ele está descendo para outra cidade. E esta palavra, ele desceu Sansão a Timná, isso vem ser como se fosse uma simbologia espiritual para as nossas vidas. Porque quando a gente começa a descer, estamos colocando em risco a nossa vida espiritual e os pactos que nós temos estabelecido com Deus. E a Bíblia fala, vou ler aqui com vocês, olha, Juízes 14, versículo 1: desceu Sansão a Timná e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. E o versículo 3, no final, diz assim: mas Sansão disse ao seu pai: toma-me esta, porque ela muito me agrada. Ou seja, agradava os olhos de Sansão. Me faz lembrar de Eva também, Gênesis 3:6, quando ela viu que o fruto era agradável, ela nem chegou a tocar e nem experimentou, mas só em olhar ela já deduziu que era agradável aquele fruto. E Sansão, ele desce a Timná, digamos assim, espiritualmente, ele está caindo, ele está começando a entrar em decadência, ele está entrando no território do inimigo. E quando você começa a entrar no território do inimigo, você vai ter coisa que vai agradar os seus olhos, que vai mexer com você, que vai mexer com a sua carne, que vai mexer até mesmo com o velho homem e a velha mulher, aquele velho homem do passado, aquela velha mulher do passado. Então Sansão desce a Timná e ele vê uma mulher que agrada os seus olhos. Aí é que está o perigo, porque nós temos que tomar cuidado, porque nem tudo que agrada os nossos olhos pode estar agradando os olhos de Deus. E quando o homem de Deus, a mulher de Deus começa a descer a Timná, eu não duvido que ele vai ver coisas agradáveis aos olhos, vai ver um Tom Cruise na vida, a jovem, o rapaz vai ver uma Scarlett Johansson na sua frente, que vai deixar ele até mesmo de olhos hipnotizados. Quando o crente chega no Espírito Santo, ele começa a descer no território do inimigo, ele começa a ver coisas agradáveis aos seus olhos. Eu me lembro de um irmão, não sei se já contei aqui, mas eu não vou contar bem transparentemente. Ele era cheio do Espírito Santo, pastor Léo. A gente orava no monte e tinha que ver como é que Deus usava este irmão. Um dia nós estamos saindo da igreja, era um sábado à noite, e nós passamos ali em frente aonde era a Spa Gourmet.
próximo ali do Perim, só que nós passamos do outro lado, da antiga da Dalton. E quando nós passávamos ali ao sair da igreja, esse irmão muito usado, e cheio do Espírito Santo, mais do que eu, é claro, ele disse assim para mim: irmão Dilson, você tem fé de entrar ali dentro, Stafford, lugar de striptease, lugar de boate, lugar profano? Você tem fé de entrar ali dentro, irmão Dilson, e pregar a palavra? E eu falei assim, rapaz, naquela época a gente usava aquela gíria, está queimado, irmão. Aí ele falou assim: você não tem fé não, irmão Dilson? Eu falei: rapaz, não. Rapaz, eu falei assim: não, rapaz, não vou entrar ali, por quê? Porque ali é território do inimigo. E eu não tinha muita sabedoria, mas eu falei o que veio a mim. Eu falei assim: olha, aquele território lá do inimigo, eu acredito que se eu for entrar lá, o Espírito Santo nem vai entrar comigo, vai ficar lá fora, eu vou ficar sozinho lá dentro, então não vou educar nisso. Outra coisa, rapaz, eu sou casado, ele era jovem, né? Já pensou alguém da igreja, me ver lá de dentro, eles vão querer pensar, se eu for evangelizar, vou falar de Cristo para alguém, rapaz, não entro nada. Aí ele disse assim, o evangelista Paulo, que eu não tinha fé, ele disse assim, uma palavra que me catou, ele disse assim para mim: olha, irmão, eu tenho fé de entrar ali dentro, e de na hora de ficar deitado com a profana, de falar de Jesus para ele. Para que ele foi falar aquilo? Naquela mesma semana, eu saí do beco da casa da minha sogra, aí para o Fusca na minha frente, e quando para o Fusca, esse irmão, e a gente que do Espírito Santo, a gente percebe quando tem alguma coisa diferente, o Espírito parece que dá um choque, e quando ele saiu do carro, eu falei: Pai do Senhor, irmão fulano de tal. Ele ficou assim, ficou engasgado, não sei a paz do Senhor. Aí ele disse: Pai do Senhor, irmão Deus, o que foi? Não foi nada não. Aí depois, quando ele saiu, ele disse para mim: irmão Deus, ora por mim. Eu falei: ih, rapaz, aconteceu outra coisa. Aí ele disse bem assim para mim: irmão Deus, olha, eu conheci uma jovem, e ela me chamou para ir na casa dela, para orar por ela. Os pais dela não estavam em casa, só estava eu e ela, e eu fui falar de Cristo para ela, eu não aguentei, eu caí, olha por mim, caí no pecado, caí no adultério, caí na prostituição. Ele se desviou da presença de Deus. Ou seja, meus irmãos, ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio da graça de Deus, mas o inimigo colocou algo que agradou os olhos dele. Aquilo que agradou os olhos dele não tinha agradado os olhos do Senhor. Devemos tomar muito cuidado, porque nem tudo que agrada os nossos corações agrada os nossos olhos, agrada os olhos de Deus. Muitas vezes o inimigo coloca algo para que nós fiquemos distraídos, nós fiquemos totalmente com a mente atrofiada. Mas nesta noite de hoje, o Espírito Santo, ele vai te dar discernimento daquilo que agrada os seus olhos e daquilo que agrada aos olhos do Senhor. Aleluia. Então Sansão se agrada desta mulher, ele se casa com esta mulher, ele desce. Ele começa a entrar num caminho que iria causar grandes consequências na sua vida espiritual. A Bíblia fala que um casamento é uma festa de 7 dias. E nessa festa de 7 dias, como tanto era a tradição entre os hebreus, como também nas outras nações, né? Porque não havia naquela época refrigerante, não havia naquela época o extinto baré, né? O saudoso baré, né? Então a bebida era mais vinho. Em algumas épocas, em algumas regiões já se falava que havia até a tal da cerveja já, mas falava mais ali em vinho. E nesses 7 dias, o casamento de Sansão com esta mulher, ele propõe um enigma aos companheiros, os parentes, os colegas dessa sua esposa que estão nessa festa. Alguns teólogos vão dizer que é justamente nessa festa de 7 dias, onde a bebida principal é o vinho, que Sansão pode ter ingerido vinho. Nesses 7 dias de festa com vinho, os teólogos acreditam que foi justamente neste dia que ele pode ter ingerido vinho, apesar que eu vasculhei e não consegui encontrar um detalhe mais profundo que falasse sobre isso. Mas Sansão, ele propõe um enigma aos companheiros desta festa. E neste enigma ele diz, lembrando do leão que ele havia matado, que do comedor saiu comida e do sul saiu do forte. Aqueles camaradas não conseguem entender a resposta daquele enigma, só tem alguns dias para responder, e eles vão em cima da esposa de Sansão, fazem aquela pressão psicológica, e ela vai até ele,
faz a pressão sobre ele, ele revela que a resposta era o leão. Do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Aí chega o dia de Sansão e até os companheiros lá para perguntar: vocês conseguiram decifrar o enigma? E havia uma aposta. Então a gente começa a observar que Sansão, quando ele vai descendo, ele começa a entrar numa vida de joguinho, de fantasia, porque até apostar, o camarada já estava apostando, né? Então a aposta condizia o seguinte: quem adivinhar, quem perder, tem que dar 30 túnicas. Se você perder, Sansão, você tem que dar 30 túnicas para nós. E se nós perdemos, nós aqui vamos dar 30 túnicas para você. E chega o dia de Sansão querer a resposta, e a resposta estava na ponta da língua dos companheiros daquela mulher, ou colegas de Sansão. Sansão, a resposta é óbvia, é o leão. Aí Sansão descobre enfurecido que foi a sua companheira, que foi a sua esposa recente, que havia revelado este segredo, porque ele revelou para ela. E Sansão enfurecido, a Bíblia fala, ainda em Juízes 14, versículo 19, que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão mais uma vez, aleluia. Eu gosto dessa passagem. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que desceu aos Ascalonitas, matou deles 30 homens, tomou as suas vestes e deu aos que declararam o enigma. Irmão, Sansão, ele aqui comete agora a quebra de mais uma das regras do nazireado. Ele mata os Ascalonitas, e para tirar as vestes dos Ascalonitas, ele tem que tocar nesses mortos, ele tem que tocar nesses cadáveres. E a lei do nazireado dizia que não podia ingerir vinho e não podia se aproximar de um cadáver. Ele se aproxima dos homens que matou, ele toca nos homens que ele havia assassinado. Ele quebra mais uma regra do pacto que Deus havia estabelecido com ele. Irmãos, é um perigo quando nós não conseguimos perceber que estamos descendo. Sansão desceu e essa mulher agradou os seus olhos. Daqui a pouco ele está numa festa cheia de vinho, daqui a pouco ele está com apostas, daqui a pouco ele está tocando no cadáver de 30 homens. Ele não estava percebendo que ele estava entrando em decadência, ele estava caindo. Nesta noite de hoje, Deus me trouxe aqui para falar para você: abrir os seus olhos, porque Deus não quer te ver caído. Deus quer te levantar como um trovão nesta terra. Deus quer te levantar como um vaso de alabastro nesta terra. Deus quer te levantar como mulher e como homem para saco do inferno, com o seu louvor e com a sua oração. Aleluia. Abre os olhos, que nós venhamos abrir os nossos olhos, porque nem sempre Deus vai revelar a Deus. Porque que Deus revelou para Sansão que ele estava caindo? Deus não vai revelar. Deus, ele já tinha falado para Sansão, através dos lamentos dos seus pais, que ele não podia cometer tais coisas. Ele foi instruído, mas ele está fazendo agora as suas próprias escolhas. Então, quando Sansão, ele deu essas vestes, para essas túnicas, para os seus, aqueles que haviam acertado a aposta, a Bíblia fala que ele quer retornar para sua esposa, mas ela já tinha sido dada para o companheiro dele, porque pensou que ele está irado com ela, porque ela revelou um segredo. Aí deu para outra pessoa. Aí ele ficou mais furioso ainda. Começa a observar que a vida de uma pessoa que começa a descer espiritualmente, começa a se transformar numa bola de neve, começa a se transformar num emaranhado, irmãos, de linhas que se embolam uma atrás da outra. E a vida de Sansão começa a ficar confusa. A Bíblia fala agora que mesmo assim, aleluia, essa passagem também eu gosto, Juízes 15, versículo 4, versículo 5, e foi Sansão, apanhou 300 raposas, ele tomou um facho, juntou até a cauda em pares, então pôs um facho entre cada par de cauda e jogou fogo aos fachos e largou as raposas na seara dos filisteus. Aleluia. Essa questão da raposa era uma coisa muito curiosa. Ali em Jaburuna, quando eu tinha uns irmãos ali, que eu tinha muito convívio com eles, vendo quando apareceu raposas no quintal dos irmãos ali em Jaburuna, na região do monte. O irmão me contou um dia assim, que um dia apareceu, caiu dentro do quintal dele uma raposa, e o quintal dele é muito fechado, e aquela raposa caiu
E quando aquele raposo caiu, ele diz assim: tinha 3 cachorros vira-lata, né? A raposa deu uma surra nos 3 cachorros vira-lata dele, deixou todo arrebentado. E o irmão diz que ele e mais outros irmãos tentaram pegar a danada, não conseguiam, porque é muito esguia, é muito esperta, não dá para pegar uma raposa. E durante anos eu fiquei, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, nessa curiosidade: meu Deus, se é difícil pegar uma raposa, imagina pegar 300 raposas, meu Deus. Eu comecei a ver alguns documentários, no YouTube falando sobre tal coisa, e havia muitas deduções. Olha, não vou falar detalhadamente do que é, mas algumas deduções. Olha, talvez Sansão, ele encontrou um ninho de raposa dentro de uma caverna. Talvez Sansão fez alguma armadilha. Essas deduções não me convenceram. E alguém disse: mas pastor, é impossível um homem somente apanhar 300 raposas e amarrar cauda com cauda e tacar fogo. Irmãos, tem muita coisa que é difícil e é até impossível para as razões humanas, mas quando a mulher e quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele faz coisas extraordinárias. Depois de atuar no que eu profetizo, através da sua vida, Deus vai fazer coisas extraordinárias que vai deixar muita gente de boca aberta na calarada. Aleluia! Paulo chega em Éfeso, o Espírito Santo está sobre a vida dele, e acontece tantos sinais que a Bíblia usa um termo que eu gosto muito, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisas extraordinárias. Eu profetizo, e Deus pelas suas mãos fará coisas extraordinárias. Aleluia! Ele apanha 300 raposas, amarra cada um com cada, coloca faixa de fogo e espalha na seara dos filisteus, incendeia a seara dos filisteus, porque o crente que é cheio do Espírito Santo do Senhor, ele espalha fogo na seara do inimigo. Aleluia! E causa aquele prejuízo, e descobre quem é Sansão. E agora eles querem pegar Sansão, e Sansão se refugia num local, numa caverna, numa aldeia chamada Leí. E o povo de Judá diz: Sansão, o que você está falando com nós? Os filisteus estão bravos conosco, porque você incendeu a seara deles, eles estão procurando você agora. Se você não se entregar, eles vão acabar nos atacando. Eles são poderosos, filisteus, eles são poderosos, esses filisteus. Aí Sansão se entrega e diz assim: então vocês podem me amarrar, vocês podem me amarrar, mas vocês não vão me entregar a eles, deixa que eu volte a eles. A Bíblia fala que eles amarram as mãos de Sansão, e Sansão está se aproximando dos filisteus. E é muito legal quando a Bíblia fala assim, olha, aleluia, Juízes 15, versículo, vamos ver se consigo lembrar aqui, glória a Deus, Juízes 15, e o versículo 14, tendo ele chegado ali, os filisteus saíram de encontro, jubilando, ou seja, pegamos o camarada, pegamos ele, estão tudo jubilando, tudo cantando, tudo faltando, pegamos um homem, ele está amarrado, ele e a morte, já estão comemorando a vitória. Enquanto eles estão comemorando a vitória, que pegaram Sansão, a Bíblia diz assim, mas o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está na história de Sansão, é lindo quando está na sua história, mas o Espírito do Senhor se apossou dele novamente, de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados no fogo, e a sua amarradura se desfizeram das suas mãos. Versículo 15, achando uma queixada fresca de jumento, tomou, aleluia, e com ela feriu a mais de 1.000 homens. Ele derrubou mais do que John Wick nos 4 filmes, aleluia. Ele pega a queixada de jumenta e derruba um por um. Até John Wick ficaria assim, olha, até Ramo ficaria assombrado com tantos homens, ele sendo o único homem derrubando cerca de 1.000 filisteus, porque o Espírito do Senhor veio sobre a vida dele. Sabe aonde que eu me lembro agora? É quando a Bíblia fala assim, que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Quando o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, podem fazer macumba, podem fazer bruxaria, podem falar e colocar seu nome na boca do sapo, na encruzilhada, não tem problema. O Espírito do Senhor é com você. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você continuará de pé para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Eu sinto o Espírito Santo deixou cá nessa noite. Vai sair Sansão
permanecer de pé. Então a vida de Sansão é essa vida de vitória, porque quando o homem e a mulher está pactuado com Deus, está com sua aliança com Deus, não tem jeito. No seu caminho há conquistas e há vitórias. Mas peraí, pastor, mas o senhor falou que Sansão, ele quebrou algumas regras. Ele supostamente bebeu vinho e tocou lá nos cadáveres. Como é que o Espírito de Deus ainda estava agindo na vida dele? Irmão, eu sempre falo, olha, se tem uma coisa que o Espírito de Deus, que ele nos ama tanto, se tem uma coisa, missionária, que o Espírito de Deus, ele jamais vai fazer, é se afastar da nossa vida. Ele nos ama tanto, que ele ainda fica agarrado por nós, é que nos afastamos dele. Mas mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, ele continua ali conosco. A última coisa que o Espírito Santo quer fazer é se afastar de você, meu irmão, minha irmã. Às vezes, por exemplo, quantos que estão aqui que cometeram falha, talvez hoje você falou uma palavra que não agrada a Deus, você discutiu com alguém, talvez hoje um martelo você pregar em algum lugar, em vez de acertar o prego, acertou o dedo, e saiu as palavras lá que é censurado, que não pode falar. Também você estava assistindo lá, vamos dizer, lá do Flamengo, e o camarada perdeu um gol e você falou. Mas com as nossas falhas, quando nós chegamos na presença de Deus e adoramos o Senhor, nós sentimos o nosso corpo se arrepiando. O Espírito Santo de Deus ainda está conosco na nossa vida. Eu não estou te induzindo a você continuar errando ou pecando, mas estou te dando aqui uma prova do amor de Deus para com você. Se fosse olhar para as nossas falhas, ninguém estaria aqui nessa noite. Ninguém era digno de estar cantando, de estar louvando, de estar pregando aqui nesta noite. Mas o Espírito Santo, ele nos ama demais. A última coisa que ele quer fazer é se afastar da nossa vida. E tem mais. Deus tinha um plano contra os filisteus através de Israel, através de Sansão. E por mais que Sansão estivesse errando ou falhando, os planos de Deus jamais deixariam de se cumprir por causa dos erros de Sansão. Ou seja, Jó, ele no final, quase no final da sua vida, ele disse assim: agora eu sei, Senhor, que o Senhor tudo podes, e nenhum dos teus planos será impedido. Nós podemos ter as nossas falhas, mas os planos de Deus serão estabelecidos, os planos de Deus serão realizados. Eu posso cair, eu posso sair da presença de Deus aqui nessa congregação, nosso ministério, mas o plano que Deus tem com esta igreja vai ficar firme, ele vai se estabelecer, ele vai continuar salvando almas. Se você não quer fazer nada para Deus, se você não tem desejo, não tem problema. Gostaríamos que todos que aqui estão se empenhassem na obra de Deus. Mas se você não quiser, Deus não vai obrigar, mas a obra dele vai continuar crescendo para a honra e louvor do teu santo nome. Então Sansão tinha suas falhas, mas o Espírito Santo do Senhor ainda vinha sobre ele. Mas, irmãos, eu falei que na vida de um crente cheio do Espírito Santo pode haver a última fase, a fase em que ele é cheio, a fase que ele está subindo, crescendo, ele está exaltando ele na terra, mas pode haver a fase da queda, aí que é um perigo. Sansão, por ter força, Sansão, por ele ver ações sendo realizadas através das suas mãos, quem sabe a mente dele ficou escurecida. É um perigo. É um perigo. Sansão não pensa assim: não, o Espírito do Senhor ainda está comigo. Mas, irmãos, é um perigo. É um perigo quando nós pensamos que o Espírito Santo, ele continuará para sempre conosco quando estamos quebrando os nossos pactos com Deus. E Sansão estava observando que ele estava descendo, ele estava quebrando os pactos com Deus. Sansão estava enxergando, ou seja, precisaria Sansão ter um termômetro espiritual na vida dele. Foi essa palavra que eu falei aqui num culto de oração pela manhã, aqui, não sei se foi terça ou quinta-feira. Eu trabalhava na Chocolate Garoto e eu vi um propósito. Um dia eu fiz um propósito, fiquei em jejum até 4 horas da tarde, pegava 6 da manhã, eu falei: não, eu faço um propósito, vou conseguir até 4 horas da tarde. Eu consegui pela misericórdia de Deus. E neste dia, o Senhor, ele me falou tanta coisa profunda. E uma das coisas que me chamou a atenção é que quando eu trabalhava, havia a primeira camada de chocolate amargo, e ali tem um termômetro, e ele marca a temperatura quando o chocolate está frio ou muito quente. E eu fiquei ali parado, trabalhava próximo dessa máquina,
Eu fiquei olhando ali para aquele termômetro e uma voz disse para mim: olha, esse que eu tenho colocado em ti é um termômetro espiritual. Aí eu olhei para o lado assim, pensei que meu amigo Demerval, que trabalhava do meu lado, estava ouvindo. E eu que ouvi aquela voz, eu falei assim: mas o que é isso? Aí, não foi o meu pensamento, eu creio que foi a revelação de Deus. E o Senhor dizia assim na minha mente, assim: olha, esse termômetro espiritual é para você entender quando você está precisando de buscar mais a minha face. Este termômetro espiritual é para te dar um alerta, meu filho, quando você está caindo, você está descendo. E eu comecei a analisar, minha esposa testemunha, eu vivia num monte praticamente, eu ia para um monte, chegava em casa, às vezes sujo de barro, porque Deus derrubava a gente, amassava a gente, eu ia para um monte todas as madrugadas. E chegou uma época, foi mais ou menos 98, que os irmãos estavam me chamando, eu estava indo sábado. Chegou uma época, eu orava, pastor Léo, 4 horas por dia, eu orava 2 de manhã, e como eu chegava da garota, 10 da noite, 10 e meia mais ou menos, eu orava mais 2 horas antes de dormir, e eu comecei a diminuir o meu tempo de oração, eu não estava mais jejuando. Sempre eu gostei de ler a Bíblia, ler a Bíblia eu estava em dia, mas a oração, comunhão com Deus, eu comecei a perceber que estava decaindo. Sansão, ele não estava enxergando que ele estava decaindo, e é um perigo quando nós achamos que as coisas estão normais. Por quê? Porque eu estou pregando e está uma bênção, aleluia. Eu estou cantando e o povo está glorificando o nome do Senhor, está uma bênção. Rapaz, eu estou orando e os sinais estão acontecendo, mas com Sansão também. Rapaz, eu estou orando e o milagre está acontecendo. Eu orei com uma pessoa e ela vomitou o câncer. Então, muitas vezes, a pessoa acha normal, ela avalia a sua situação espiritual por suas ações que estão se materializando, mas as suas ações de comunhão com Deus estão deixando muito a desejar. Quantas pessoas que não frequentam mais a escola bíblica dominical, está normal para essas pessoas? Quando as pessoas, não vou dizer todas, né, porque algumas têm o seu esposo que não é cristão, mas há pessoas que só vêm na igreja só no domingo, não vem no meio da semana. No domingo está normal para mim, só uma vez na semana está muito bom para mim. Mas antes vinha todos os cultos, não perdia nenhuma EBD, adorava o Senhor, glorificava o Senhor, até sapateava, até chorava, até falava em línguas estranhas, mas está percebendo que isso está tudo indo embora. É igual Sansão, estava tudo indo embora e Sansão não estava percebendo. O Espírito Santo, ele não quer embora da sua vida, ele quer te encher mais, ele quer te abastecer, ele quer te restaurar, ele quer te renovar nesta noite de hoje. Então segura ele e não deixe ele escapar da sua vida. Oh, glória! Então Sansão, ele avaliava-se por suas ações, por suas obras, e obscurecia o seu entendimento, e ele continua a descer. E é quando ele conhece esta mulher chamada Dalila, mais uma vez agrada-lhe os olhos. O diabo já tinha, vamos dizer, não os cristãos, vamos dizer o diabo mesmo, porque o diabo, isso aqui é uma batalha espiritual, não é uma batalha política, é uma batalha espiritual. Os cristãos são instrumentos do adversário para querer não deixar Sansão ser uma bênção nas mãos de Deus, juiz de Israel. Então, o inimigo prepara algo que vai encantar o pai de Sansão. Né? Tipo assim, o inimigo, não, eu tentei isso, tentei aquilo, mas o camarada continua forte. Ele já quebrou 2 regras do nazereado: vinho e tocou no cabelo. Falta uma ainda, que é o cabelo dele. Como é que eu faço? O inimigo é cheio de estratégia. Ele não descansa enquanto ele não consegue os seus objetivos. E a gente não pode também descansar de impedir os objetivos dele ser concluído em nossa vida. Não adianta, ele vai lutar com você, dia após dia, de madrugada. Às vezes você acordar assim, com aquela luta espiritual, ele vai lutar com você. Ele vai querer concluir os seus objetivos na sua vida, mas os objetivos de Deus é maior do que os objetivos do adversário na sua vida, e os objetivos de Deus vão se concluir na sua vida. Então aparece essa mulher encantadora, agrada os seus olhos. Acredito que mais do que a primeira esposa dele, mais do que a prostituta, com a Bíblia fala que ele conheceu uma prostituta, em Juízes 16, foi sensação a casa, onde viu uma prostituta, não era Dalila, estreitou com ela. Aí o Deus Sansão continua forte ainda, porque aqui nesse mesmo capítulo 16, quando querem cercar ele, à meia-noite, né, ele vai e arranca o portão, né, de ferro
da cidade de Gaza e leva lá da montanha, né? Então ele continua forte, o inimigo. Não tem jeito não. Já fez de tudo para acabar com os camaradas, tirar a força dele, quebrar o pacto que ele tem com o mundo lá de cima, com Deus, mas não tem jeito não. Aí ele coloca uma pessoa no caminho de Sansão e essa pessoa se chama Dalila, aquela que marcaria a decadência total de Sansão. E Sansão começa a brincar com ela, joguinho para cá, joguinho para lá. Ela começa a perguntar a Sansão em que consiste a força dele, porque ela havia recebido moeda, muitas moedas para descobrir o segredo dele, porque o diabo está com preço alto para ver a cara de um homem e de uma mulher de Deus. Sabia? Não sei quem foi que falou que uma vez estava vindo de avião de um país após uma ministração, e dentro do avião, eu não estou lembrado que pastor foi que falou, que ele sentou do lado de uma pessoa que era um satanista. E o Senhor falou para ele: olha, essa pessoa que está do seu lado é um satanista. Aí ele ficou apavorado, esse pastor disse: meu Deus, então não sai daqui não, você fica aqui, porque eu vou tampar a mente dele para o inimigo não revelar para ele que você é um servo meu, ungido meu. Eu coloquei você aqui porque você precisa saber de algumas coisas que está contra a minha igreja. E ele ficou ali do lado desse satanista começou a conversar com ele, e esse satanista começou a falar que ele estava vindo para o Brasil, porque ele tinha recebido uma consagração, acho que na África, o objetivo dele era derrubar todos os líderes de igrejas grandes aqui no Brasil. Aí esse pastor estava do lado: é verdade? Não. Aí o satanista falou assim: ó, tá aqui um nome aqui, ó. Aí ele foi, abriu assim um livro, um caderno, aí tinha o nome de vários, aí esse pastor não revelou também quais são os nomes, né? Aí revelou o nome de vários pastores do Brasil, que era o objetivo do satanista, derrubar esse pastor. Aí esse pastor falou assim que gelou na hora, porque o nome dele era um dos nomes da lista. E esse bruxo, esse satanista, tinha vindo para o Brasil, tinha recebido muita grana, um preço alto, para ver a queda de alguns líderes. E talvez não foi à toa, né? Que alguns, infelizmente, né, tombaram e caíram. Então, o inimigo, ele recebe um alto preço, né? Quantas pessoas aí que talvez, né, fazem obras malignas. Eu fui numa igreja uma vez em Portugal e eu fui fazer uma campanha lá na igreja lá, de uma irmã lá, que ela, o esposo dela não quis ajudar ela na obra, ela ficou sozinha, né? E ele abandonou a obra, deixou ela sozinha. Ela tinha uma grande igreja, e um dia eu fui pregar numa sexta-feira, havia pessoas de galinha preta em volta da igreja, e aí em volta da igreja eles estavam com som de sangue, e ela dizia assim: o satanista falou que aquela porta daquela igreja ia fechar, mas para a glória de Deus não fechou. Então nós vemos como a fúria do inimigo é grande. Então Sansão, ele não estava vendo, percebendo o preço que essa mulher tinha recebido para descobrir a sua força. Ele começa a jogar com ela, começa a mentir: não, você me amarrar com uma das novas, né? Eu seria como qualquer homem. Ela amarra ele, faz ele dormir. Aí ela diz: os filisteus vêm sobre ti, quebra aquelas cordas, e assim vai. Aí nós chegamos aqui no versículo 19, aqui para a gente aqui finalizar. Então ela fez ele dormir. Por quê? Porque agora ele abriu o coração para ela e revelou para ela o seu segredo. O inimigo é terrível, ele insiste até o crente esmorecer e revelar. Uma coisa que eu aprendi também é que não podemos revelar as nossas fraquezas. Às vezes o cristão está conversando com o ímpio, né? Uma pessoa que não é nem crente, talvez um homem leviano ou uma jovem leviana. Aí o camarada fala assim: olha, o meu ponto fraco é isso. Aí o diabo: tá bom. Às vezes a moça fala com o rapaz: olha, estou na igreja, mas olha, eu tenho uma fraqueza assim. O rapaz: tá bom, então sua fraqueza é olhos verdes, né? Sua fraqueza então é camarada com um corpo saradão, né? Então, até nós cristãos devemos tomar cuidado em revelar as nossas fraquezas, porque cada pessoa que está aqui tinha algo que o inimigo te prendia. Alguns, né, era o rock, né? Alguns, né, era o que? Era a cachaça, a bebida, a cerveja. Mas isso aí já passou. Você está transformado e liberto pelo poder do nome de Jesus. Mas tem pessoas que dizem assim: não, mas eu tenho fraqueza. Aí o camarada está ouvindo ali: você tem uma fraqueza ainda, tá bom. Então, Sansão revela o segredo da sua força, era fazer dormir, corta, rapa o cabelo dele e sai toda a sua força. A terceira regra do nazereado, que era não passar na vara da sua cabeça, infelizmente acontece. Naquela hora não tem mais jeito. A Bíblia fala, versículo 19:
retirou-se dele a sua força. Parece que eu vejo o Espírito Santo de Deus chorando. Agora não dá mais não. Sansão, agora não dá mais. Mas pastor, por que o Espírito de Deus me impediu? Não adianta fazer isso. Nós somos conscientes do que podemos e não podemos fazer. Não tem esse negócio, por que o Espírito de Deus não revela? Por que Deus não usou um profeta, alguém para me chamar de Sansão? Não vai fazer isso. Tem crente que tem que parar desse mimo. Não, Deus tinha que falar, Deus tem que falar para mim alguma coisa. Não, nós somos conscientes do que podemos e não podemos fazer. Ninguém aqui é criança. Nós temos aqui orientação, que é a palavra de Deus. Então, não é chegar o Espírito de Deus e falar, Sansão, não faz isso não. Mas eu imagino que o Espírito do Senhor, que é uma pessoa, ele chorando, Sansão, não dá mais agora, tem que se retirar. E se retira a força de Sansão. E Sansão, quando ele está amarrado, está alegria. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono e diz, vai ser como das outras vezes, mas não é. Sairei como das outras vezes, das outras vezes funcionou. Sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas já não era mais a mesma coisa. Porque quando você pega o Espírito de Deus, até a pregação fica diferente. Até a oração fica diferente. Igual aquele irmão que eu vi, né, que foi no Star Foment, quando eu dei de cara para ele, eu senti que ele estava diferente. Quando o Espírito Santo de Deus se retira, até para cantar, ler a Bíblia, vir para beber, vir para a igreja, aquele cansaço fica diferente. Então Sansão pensou que ia ser como das outras vezes, mas a Bíblia fala, uma das pessoas tristes que eu leio, mas não sabia que o Espírito do Senhor, ou o Senhor, já tinha se retirado dele. E aí foi fatal, acabou. Vazaram-lhe os olhos, acorrentaram ele ficou lá como escravo, sendo motivo de chacota para os filisteus, porque é isso que o inimigo faz. Você começa a descer, você começa a ter coisa que agrada os seus olhos, você começa a fazer joguinho, você começa a quebrar os pactos, e o diabo vem lá e te escraviza. Mas, irmãos, versículo final, mesmo preso, a Bíblia fala, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, depois que foi rapado. Esse cabelo nasceu de novo, quer dizer, uma renovação da vida de Sansão. Quer dizer que nem tudo estava perdido, porque ainda há esperança para a árvore que foi cortada, na candarária. Eu não sei onde você caiu, eu não sei quais pactos que você quebrou com Deus, e você está sentindo vazio, você está sentindo que não é mais como das outras vezes, como você era antes, você está sentindo que quebrou alguns pactos com Deus, você está triste, você está, eu queria voltar a ser o que era antes. Eu quero dizer nessa noite, que o cabelo da sua cabeça está voltando a crescer nesta noite de hoje. Deus está restaurando a raiz da ainda, aleluia. A Bíblia fala que Sansão foi levado até o templo de Dagão, onde havia uma grande festa, e a Bíblia fala que quando ele chega ali, uma pessoa, algumas pessoas falam que é uma criança, um jovem, conduz Sansão até as duas colunas principais ali no templo de Dagão. Essa parte é legal, aleluia. E ele agarra aquelas colunas e ele começa a subir na presença dos seus irmãos. Não tem coração divino, não tem coração do Papai Celestial que não se quebranta quando você se humilha na presença dele, que você reconhece a sua falha, reconhece o seu erro, diz ao Senhor, eu pequei, eu falhei, eu errei, mas Senhor, torna-me dar novamente, aleluia, a força do teu Espírito, para me acabar com essa raça de filisteu, e que morra esse, mas que eu morra também, mas eu quero voltar a sentir essa coisa gostosa, a sua força. E a Bíblia fala que veio novamente o Espírito do Senhor sobre Sansão, e agarra as colunas se movem, e o tempo desaba, morre os filisteus e morre Sansão. Mas eu acredito que Sansão morreu fisicamente, mas a sua comunhão com Deus foi restabelecida, porque o Espírito do Senhor, na última hora, veio sobre a vida dele. Não é tarde demais. O Espírito do Senhor quer se embolsar da sua vida mais uma vez, para você ser uma bênção nas mãos de Deus. Quem